Bom dia a todos. Dizer a minha felicidade de estar aqui com vocês, tantos amigos queridos, tantos anos. Pedir permissão a todos esses amigos para agradecer mais particularmente a amizade com a figura do El e do Gabriel, quem tem partilhado tantos bons momentos nesses últimos anos. Eu espero poder continuar a partilhar com eles esse momento. Agradeço aos dois e tudo, pela amizade, pela parceria, e estendo esse agradecimento aos outros colegas e amigos aqui presentes. Na verdade, você me facilitou enormemente. Eu vou poder pular a parte introdutória, porque, como vocês viram, vou me dedicar ao tema das. Eu mantive a palavra mais próxima da palavra utilizada por Maquiavel, conjurações, talvez que ela existe em português, né? E com isso evito ambiguidades, poderiam se referir a palavras próximas dela na nossa língua. Então, vou utilizar conjurações, mas é claro que a palavra conspiração está perto. E justamente, Antônio, uma parte da introdução seria dedicada a mostrar como esses dois senhores, Strauss e Mansfield, se aproveitam desse capítulo que eu vou propor uma leitura sobre as conspirações, sobre as conjurações, no terceiro livro do Discord, estrutura para eles uma chave de compreensão de Maquiavel. Mansfield chega mesmo a dizer que há uma chave ali, que você poderia, de repente, abrir todos esses segredos. Bom, dizendo muito claramente, eu não concordo com essa tese, eu vou tentar apresentar, enfim, se quiser, uma tese concorrente, bem mais modesta, mas enfim, a partir da leitura do texto. A outra parte que eu solto é mais metodológica, mas apenas para dizer-lhes que eu tomo uma expressão do Fubini, do Ricardo Fubini, como referência quando ele diz que aquele era um tempo das conjurações. Qual que é a importância disso? É apenas situar, portanto, no território da linguagem, da percepção comum na qual se inscreve Maquiavel, o tema das conjurações. Não há nada demais, contrariamente ao que diz Strauss, ao que diz Mansfield, em discutir conjurações. Eles chegam a dizer que o número de páginas... Não, eu acho que Fubini está certo, esse grande historiador. Ele diz apenas que esse, ele chama, é o termo que ele usa, esse é o período das conjurações. Então Maquiavel está imerso nesses problemas. Eu diria, é um problema que é facilmente compreensível para o italiano do seu tempo, para o qual ele escreve. Dito isso, então, eu vou tentar apresentar para vocês uma leitura, na verdade é isso, de um capítulo justamente dedicado a esse tema das conjurações, que é o 6º capítulo do terceiro livro dos Discorsi. Ora, esse capítulo se inicia com um alerta de que não é possível deixar de lado o tema das conjurações. Afirmação corriqueira, justamente porque muitos príncipes e governantes perderam o poder por meio delas. Essa frase não tem nenhuma ambição exagerada, ela está dizendo aquilo que todos que a leram, que a escutaram, sabem. Porque sendo coisa perigosa, aí sim, Maquiavel, para todos os atores políticos, os que conspiram deveriam seguir, segundo Maquiavel, os conselhos de Tácito. Quais conselhos? De que eu cito Maquiavel, de que os homens devem honrar as coisas passadas e obedecer às presentes. Citação para evitar se lançarem aventuras que, no mais das vezes, são catastróficas para os seus participantes. Muitos intérpretes de Lefort, entre eles, viram nessa referência ao escritor romano e, sobretudo, no seu apelo à prudência, uma ironia. Pois as análises posteriores feitas por Maquiavel estão longe de confirmar a verdade da máxima do romano. Há, na verdade, a meu ver, uma dupla ironia na frase. A primeira, no fato de que o longo tratamento conceitual dedicado ao tema das conjurações desmente a ideia de que a simples recusa em participar delas seria suficiente para afastá-las da vida pública. Lembrando que Maquiavel foi aprisionado e torturado por uma conjuração da qual ele não participou. Então essa é a primeira ironia da frase. A segunda ironia está no fato de que Maquiavel havia experimentado justamente essas consequências para saber que uma teoria das conjurações não é suficiente para detê-las. Se ele tivesse agido como Tácito recomenda,
ainda assim teria sido tragado pelos acontecimentos que não dependeram da sua vontade, mas que o atingiram da mesma forma. Ao colocar o tema no centro das suas preocupações, nosso autor pretende não apenas dar-lhes um tratamento exaustivo, mas mostrar de que maneira ele se liga com as ideias que até então havia apresentado para o seu leitor, e que estão longe, a meu ver, de poder serem resumidas em um simples apelo à obediência de máximas que aconselham respeitar o poder estabelecido em todas as circunstâncias. O que eu pretendo avançar para vocês, muito modestamente, é que essa questão das conjurações não somente se liga aos desenvolvimentos conceituais dos discursos, mas apronta para uma região, eu insisto nesse termo, região da política que até então não havia sido contemplada em suas análises. Assim, longe de ser um tema lateral na demarte argumentativa de Maquiavel, o problema das conjurações alarga a compreensão da política que domina os principais escritos do autor. Essa é a tese que eu vou, pelo menos, avançar a tese. Eu não sei se vou resolvê-la, mas eu quero avançar essa hipótese, que o tema das conjurações é importante, sim, não pelas razões da dupla, né, mas porque com ela nós percebemos ou temos instrumentos para olhar para uma certa região da política que até então não fora teorizada. Não que seja extraordinário, ao contrário, as conjurações são parte da política, mas os desenvolvimentos até agora não deram, segundo Maquiavel, os instrumentos que ele acredita necessários para pensar esse momento comum da política. Para efetuar esse giro em direção a uma nova posição divisada da política, político talvez seja melhor dizer, né, como a gente conversou hoje, né, é necessário reconstruir o campo de ação no qual evoluem os conspiradores. Eu estou insistindo um pouquinho, daqui a pouco vocês vão ver, nessa referência ao espaço, ao campo, porque é disso que eu estou tratando mesmo. Acho que há um campo ali, né, e é disso que Maquiavel é o campo das ações, na qual evoluem os conspiradores. É como vocês estão me dizendo, esse não é o mesmo campo, jamais, o campo a ser analisado, que o da política ou de época. Há um objeto ali que precisa ser discernido daquele da política de todos os dias. Assim, né, e esse, digamos assim, Maquiavel inicia esse trabalho, no fundo, de escalada de um novo ponto de vista, adotando um procedimento analítico que nos lembra aquele do príncipe. Nesse sentido, me parece que príncipe e discórdia não são contraditórios, ao contrário, são necessariamente complementares na abordagem desse tema. Depois de ter observado que as conjurações podem ser dirigidas contra o príncipe ou contra a pátria, ele nota que a razão mais forte para que possamos esperar o desencadeamento de uma conjuração é o fato do príncipe ser odiado pelo povo. Nós temos como primeira condição, digamos assim, que torna, né, visível o perigo da conjuração, ser odiado pelo povo. Essa condição é a que, em geral, determina para Maquiavel o que eu chamaria da fragilidade do poder. Ser odiado pelo maior número de cidadãos define, né, o que para ele é o poder mais violento e o mais frágil, o poder do tirano. E, portanto, do tipo de poder que tem enorme dificuldade para se manter e se obriga a recorrer a procedimentos extraordinários o tempo todo. Nesse primeiro movimento do texto, nosso autor se coloca de um ponto de vista próximo daquele do príncipe, pois o que lhe interessa são as condições de conservação do poder. Dessa maneira, tudo se passa como se ele continuasse uma conversa que já havia começado lá no príncipe, sobretudo no 19º capítulo, quando recomenda aos detentores do poder fugir do ódio de seus súditos. Para quê? Justamente para evitar o perigo das conjurações. De forma direta, ele conclui sua análise do problema dizendo, Maquiavel conclui, portanto, que um príncipe deve levar pouco em conta as conjurações quando o povo lhe quer bem, mas quando ele é seu inimigo e o odeia, deve temer a tudo e a todos. Aqui nós estamos, digamos assim, balizando o campo. As razões pelas quais se conspira são listadas e podem ser resumidas inicialmente em 3. Injúrias contra o patrimônio, o sangue e a honra. A esses motivos, Maquiavel acrescenta o fato
de que muitas vezes se conspiram, diz ele, para retomar a liberdade perdida de uma república, o que representa uma ameaça sempre presente nos horizontes de quem ele veio ocupar uma cidade livre. Até aqui, o capítulo parece seguir um caminho já trilhado antes nos discursos, tanto nos discursos quanto nos príncipes. Com efeito, a questão é posta tendo em vista essa grande tópica maquiaveliana da conquista e da manutenção do poder. Aqui nós estamos falando essa linguagem. A referência inicial a um problema que já fora tratado a partir de uma posição central do pensamento maquiaveliano pode levar-nos a pensar que o capítulo citado dos discursos, o sexto, nada mais faz do que aprofundar o estudo iniciado em outro lugar da obra. O primeiro, digamos, é uma via analítica que se abre. Eu pretendo mostrar que ela não se cumpre inteiramente, embora ela seja necessária para se compreender o capítulo. Sem essa ancoragem, o capítulo parece solto e aí vira essa coisa do Strauss, que é uma chave extraordinária para abrir portas. O próprio autor parece corroborar essa afirmação, remetendo ao leitor ao que dissera em outros momentos. Mas é necessário ver que depois de ter falado das dificuldades que os príncipes encontram para manter o poder quando são odiados e atentam contra os seus súditos, Maquiavel muda a direção de sua interrogação, colocando-se no lugar dos conspiradores e abandonando aquele do príncipe. Essa é a grande guinada, é que sim, Maquiavel fala da conspiração, alertando os príncipes. De repente o capítulo muda de lugar. Ele se coloca no lugar do conspirador. E isso é, digamos assim, uma guinada essencial do texto. Falando dos perigos que rondam as conjurações, ele muda sutilmente de posição analítica, passando-se a situar num território fronteiriço àquele do poder. E por isso mesmo sujeita a todos os riscos. Ele sai do lugar do enunciado do príncipe, do poder, podemos dizer, e ocupa um lugar que, no entanto, só existe se ele for na fronteira. Distante do príncipe, nós vamos ver, nós não ameaçamos. Nós podemos vituperar aqui, por exemplo, contra várias formas de poder. Isso não nos permite sequer sonhar com uma conjuração. Para se colocar no lugar do conspirador, qual que é a condição mínima, digamos assim, para se colocar nesse lugar? Estar vivo. Apenas isso. Porque, como mostra Maquiavel, até mesmo um homem solitário pode tentar matar o príncipe. Portanto, a condição mínima que define um conspirador é ser vivo. Embora esse seja um caso raro em si, quase nunca é bem sucedido. Pois mesmo se o príncipe for ferido, disso não resulta necessariamente uma mudança no poder. Aquele que perpetua o ato sempre coloca sua vida em risco, sem ter como recompensa algo além da vingança pessoal contra um governante detestado. Nosso autor dá pouca importância a esses casos e prefere passar para as conjurações urdidas por muitos, que são, para ele, o verdadeiro objeto de estudo do capítulo. Inicia-se, então, uma análise detalhada. Eu não vou ter tempo, claro, de perseguir essa análise toda, mas começa então uma análise detalhada que, sem romper com o fio narrativo dos capítulos anteriores, se desdobra no que eu diria de dois níveis, que são níveis analíticos. O primeiro, com o qual o leitor for acostumado desde os capítulos memoráveis e intensos do Príncipe, o que eu vou chamar aqui do nível fenomenológico. Explora o campo das conjurações a partir das diferenças entre as várias possibilidades que se apresentam para os que desejam se lançar numa empreitada arriscada. Desse nível que eu estou chamando de análise fenomenológica, Maquiavel explora os resultados possíveis, os riscos e os casos célebres de conspiração do presente e do passado. Num segundo nível, Maquiavel explora o fenômeno de um ponto de vista que eu vou chamar de topológico. Nele o que importa é a geografia interna do poder e a maneira como cada ator se situa no terreno no momento em que o poder é ameaçado pelos conspiradores. Esse nível de reflexão aparece no texto, é claro,
entrelaçado com o primeiro nível. Mas, como veremos, ilumina regiões da política que não podem ser apreendidas por meio de um estudo da sua fenomenologia. Ele me foi sugerido, vocês podem estar se perguntando de onde o Newton tirou isso, né? Eu copiei de um autor, do próprio Maquiavel, que abre, né, o príncipe, justamente fazendo esse jogo entre o lugar do olhar do príncipe e o lugar do olhar do povo. Eu tiro só simplesmente disso. Quer dizer, evidentemente esse lugar não é geográfico no sentido material, mas é um lugar situado no espaço. É disso que, então, esses dois níveis, reconheço, são entrelaçados. Eu vou tentar desentrelaçá-los um pouquinho até onde isso é possível de ser feito. Né? Para qual ganho? Para um ganho analítico, exclusivamente. Né? Porque são ferramentas, portanto, que eu pretendo usar para ler o capítulo e entender o que ele propõe sobre as conjurações. Ora, as conjurações são vistas como ações que possuem três fases. E aqui nós estamos num nível que eu chamei de fenomenológico. Né? Então, estou me colocando nesse nível. Todas relacionadas com a tomada do poder. Na primeiro, o conspirador, ou os conspiradores, se preparam para atacar o governante. Se as motivações são uma parte importante para os que decidem se lançar nessa empresa, as possibilidades, no entanto, são julgadas muito mais pela topologia do poder do que por uma visão clara do futuro. A preparação mostra um entrelace, a meu ver, perfeito entre os dois níveis de análise. A segunda fase é a da execução. Nela, os perigos resultam de uma ação que desvela seus objetivos e da qual não se pode recuar. Os conspiradores sabem que estão diretamente expostos à morte e, por isso, não podem recuar ou tentar explicar ao príncipe, né, que ele se engana ao pensar que seu poder está ameaçado. Lançado na conjuração, não há como fazê-la regredir para as fronteiras do poder. Você está em pleno disputa pelo poder. O momento da execução é o que nos permite construir de forma mais clara, a meu ver, uma fenomenologia da ação. Por fim, na terceira fase, a consolidação. Porque a segunda fase, se ela não se executa, a pessoa morre. A conjuração se encerra aí. Se há uma terceira fase, né, aquela da consolidação do poder adquirido. Nela, o poder, digamos assim, se esfacela na sua primeira fase. O perigo diminui, mas permanece no horizonte caso subsista alguma memória do poder anterior, ou alguém disposto a vingar a destituição dos antigos governantes. A primeira fase expõe com clareza o que eu chamei do entrelace dos dois níveis de análise. De fato, a melhor posição para se desfechar um ataque contra o príncipe, aqui tomado como governante, é aquela dos solitários. Mas essa posição é também a menos eficaz, como já observamos. Podemos então pensar que a eficácia das conjurações aumenta com o aumento do número de participantes. Eu estou aqui forjando uma equação, que nós vamos ver que não tem solução, na verdade. Mas digamos que aqui, né, a gente pode ter duas variáveis, muitos e poucos. Teoricamente, uma conjuração deveria poder ser, né, mais eficaz quanto maior o número dos conjuradores. Né? Ora, essa é uma observação que é verdadeira apenas do ponto de vista formal, porque o aumento da pretensa eficácia implica também no aumento de uma outra variável, que são os perigos, nas quais você incorre. Segundo Maquiavel, aí eu cito, a descoberta se dá por delação ou por conjectura. O que faz com que, muitas conjurações são reveladas e debeladas já desde o início. E quando alguma permanece secreta entre muitos homens durante muito tempo, disse que é por milagre. Essa frase é maravilhosa, sabendo da posição de Maquiavel sobre o tema, o que ele quer dizer para nós é, saiu do escopo de um pensamento racional. Ele não tem como tratar isso. Não há, no fundo, por isso que eu lhes disse, a equação é falsa. Por que é falsa? Porque as duas variáveis não tem como resolvê-las. Aumentando o número, parece que está tudo ótimo. Aumenta o perigo. Não há o ponto ideal. Porque uma conspiração com muita gente sai da linha de ação, porque ela é mais facilmente debelável.
Vemos, portanto, que desde o início Maquiavel interdita a ideia de que é possível a constituição de um saber positivo sobre as conjurações. Se tomássemos como referência apenas a dimensão topológica de ação, de ataque ao poder dos governantes, nós poderíamos imaginar que as conjurações poderiam ser pensadas como um tipo de ação que seria mais eficaz, como ele disse, quanto maior o número e o segredo mantido entre os conspiradores. Ora, essa seria a fórmula perfeita para o sucesso do ataque ao poder dos príncipes, se combinada com o fato de que é a proximidade com o poder um fator determinante no desencadeamento das ações. Ocorre que as conjurações bem-sucedidas, como foi, ele cita, por exemplo, aquela para matar Nabis, o tirano espartano, o foram porque seguiram a regra da combinação do número dos conspiradores com o segredo entre eles. Mas também porque contaram com a perfeita concatenação entre os diversos fatores envolvidos na trama. O que, segundo Maquiavel, é algo muito raro. Porque o que nós podemos, digamos, tomar como posição teórica é o contrário. Ele diz, eu cito Maquiavel, que os homens de ordinário, por pouco entenderem das ações do mundo, muitas vezes cometem erros gravíssimos e ainda maiores nas coisas mais extraordinárias como essa. Mesmo nos casos bem-sucedidos, afinal, qual operador teórico entra aqui? Eu diria, a fortuna continua a estar presente e a ameaçar. O primeiro momento de uma conjuração é o mais perigoso, pois, ao mesmo tempo em que coloca em risco a vida dos conspiradores, ainda não afetou em nada o equilíbrio do poder instituído, que conta com todas as suas armas para se defender. Maquiavel não diz que as conjurações são ações impossíveis de serem bem-sucedidas. Porque se ele dissesse isso, não teria por que ter o capítulo. Visando o poder do ponto de vista daquele que quer destruí-lo, os participantes de uma conjuração são julgados num redemoinho, do qual só escapam se souberem agir com toda a determinação. Maquiavel oferece, assim, um primeiro panorama das dificuldades com as quais se confrontam os conspiradores, quando afirma, quanto aos perigos da execução, podem provir de mudanças de planos, de falta de coragem por parte de quem deve executá-lo, de erro cometido por pouca prudência do executor, ou por não se executar a coisa com perfeição, permanecendo vivos alguns daqueles que se pretendia matar. Um elenco, digamos, de fracassos possíveis. Alterar os planos no meio das ações é algo perigoso, pelo simples fato de que uma conjuração se assemelha a uma guerra. E nela é sempre difícil se desviar da rota estabelecida sem perder o ímpeto original. Maquiavel aponta nesse momento do texto para o núcleo de suas análises da fase de execução, que eu diria é a noção de virtude dos atores. Com efeito, a aproximação com a guerra não é nada fortuito, pois permite ao leitor se situar no campo das ações que ele vinha explorando até então no curso dos discursos, e que permite alargar, a meu ver, que a tese é minha, mas Maquiavel, o campo de estudos da política. Sem a virtude necessária, diz Maquiavel, o executor perde a coragem por respeito ou por covardia. São tão grandes a majestade, a reverência, provocadas pela presença de um príncipe, que é fácil o executor abrandar-se ou amedrontar-se. Essa passagem, portanto, na topologia do poder para o seu interior, normalmente ela fracassa. Nós não, nessa zona turbulenta do poder, eu não consigo manter-me virtuoso quanto no período da preparação. Se na primeira fase o poder se conserva inteiro e o conspirador tem apenas uma dimensão, qual é a dimensão? A do desejo de mando ou de vingança. Na segunda fase, o ocupante do poder tem sua força posta em questão, mas ainda mantém intactos seus elementos simbólicos e imaginários. Nesse confronto, ou melhor, nesse momento, ao confronto direto das armas letais, próprio das guerras, entra em linha de conta os aspectos de ordem simbólica. Os que querem conquistar o poder e derrubar o príncipe podem contar, em alguns casos, com a simpatia de parte da população, mas não com o revestimento simbólico das suas ações, justamente porque elas não podem ser conhecidas. Nós não podemos chamar de conspiração alguém que demanda para si reconhecimento antes da ação.
Por isso, em certa medida, lutam com armas desiguais contra o príncipe, que desde o início tem seu poder ancorado em algo mais do que suas armas de repressão. A instabilidade do terreno no qual se desenrola uma conjuração lhe é, portanto, constitutiva. E volta a falar, portanto, de terreno. E não permite que os erros sejam corrigidos, salvo no caso raro de conspiradores de uma virtude divina. Envoltos em ações que podem lhes custar a vida, os conspiradores são facilmente afetados por sinais exteriores que adquirem significados extremos, ainda que se refiram apenas a algo corriqueiro e que nada indicariam se uma conjuração não estivesse em marcha. Por que, diz Maquiavel, se tens a consciência pesada, acreditas facilmente que se fala de ti? Podes ouvir uma palavra dita com outro fim, e teu ânimo se perturba, acreditando que ela foi dita acerca do teu caso. Podes então fugir e assim levar à descoberta da conjuração, ou confundir toda a ação à pressão. Por fim, os conspiradores sempre poderão ser afetados por acidentes próprios do terreno da ação. Porque, justamente para Maquiavel, acidentes no terreno da ação são sempre parte da própria ação. Essa menção aos acidentes pode parecer ao leitor desavisado que se trata apenas de uma maneira de traçar uma espécie de quadro completo do terreno das ações possíveis no curso das conjurações. Mas ela parece nos encerrar algo mais do que o desejo de cobrir todos os aspectos do fenômeno estudado. Se aceitarmos que o estudo dos primeiros momentos de uma conjuração é guiado pela consideração da virtude dos atores envolvidos, é natural, à luz de uma das tópicas centrais do pensamento maquiaveliano, introduzirmos a figura da fortuna. Aqui, claro, estou defendendo uma posição teórica, mas banal, partilhada com muitos, que essas duas tópicas, para terem peso teórico em Maquiavel, comparecem juntos. Senão não é Maquiavel. Claro que pode discutir isso, mas eu estou partindo disso. Eu não vou fazer aqui o pedaço que passava, na verdade, pela Marigai, quando ela fala muita propriedade da questão da ação e da indeterminação da ação, devendo a ela a citação, porque o tempo corre. Mas eu gostaria apenas de dizer que, à luz do que eu estou tentando dizer, eu poderia chegar a uma primeira conclusão, que o que eu chamei aqui de nível fenomenológico de análise esconde algo mais do que a descrição dos caminhos pelos quais a luta política trafega. Esse nível permite-nos lançar o olhar para um processo político, um conjunto de ações concatenadas, que podem ser descritas, apreendidas em suas diversas fases, mas não inteiramente compreendidas. Isso se deve à falta de capacidade analítica daqueles que se dispõem, como Maquiavel, a acompanhar os passos dos conspiradores. Isso não se deve, não se deve à falta de capacidade analítica daqueles que, como Maquiavel, se dispõem a acompanhar os passos dos conspiradores, mas ao fato de que não há uma essência das ações que apareceria ao fim de uma redução dos fenômenos aos seus elementos mais simples. Se nós podemos, eu emprego aqui, copiando um livro do Guidotti, já de mais tempo, se eu emprego voluntariamente o termo fenomenológico, essa fenomenologia, em certo sentido, fracassa na sua redução. Fracassa pela natureza mesma do seu objeto. Por fim, restam as considerações sobre a etapa posterior à execução. Nesse caso, diz Maquiavel, o único risco são os amigos restantes do príncipe, que podem resolver vingar. Nesse caso, o povo permanecer ao lado do príncipe, contra esse, os conjurados não têm remédio algum. Contra ele nunca poderão se garantir. Que é o caso das repúblicas, que mantêm, lembrem lá do príncipe, o amor à liberdade. Se a existência de amigos do príncipe na cidade, depois de uma conjuração, parece descrever com precisão esse momento final da ação e indicar seus desdobramentos possíveis, a menção ao elemento popular, mais uma vez, quebra o ritmo de argumentação seguido até aqui. Num sentido restrito, podemos dizer que até esse ponto do texto,
Maquiavel segue a maneira de apresentar o problema em seus vários níveis, de forma muito próxima da estrutura de um príncipe. A partir desse momento, né, ele faz aparecer a figura da república. E diz as conjurações sobre, né, as quais ele fala, quando são divididas as repúblicas, fazem aumentar aquela variável não controlada sobre a qual eu falava do perigo dessa ação. A república, portanto, potencializa. Ela é frágil no primeiro momento, porque nós podemos justamente conspirar abertamente numa república, ou semi-abertamente, mas ela se torna, na terceira fase, o contrário. Ela inverte. A fase da execução fragiliza aquele que executou, se a república se mantiver no seu amor à liberdade. Ora, não existem assim, né, no entanto, garantias. Por quê? Porque também o regime republicano tende a ser, o Chico Maquiavel tende a se petrificar, seguindo o mesmo processo da monarquia. A chave, portanto, né, para se pensar a resistência dos regimes aos ataques dos conspiradores, não pode ser, no entanto, essa abstração de uma liberdade querida. Como é que eu detecto isso, então, em Maquiavel? Pelo estado das suas instituições. É pelo estado das suas instituições que eu sei se essa liberdade, que eu posso olhar essa liberdade enquanto instituída. Porque se ela for apenas, enfim, desejada, amada, entre aspas, ela não ajudará a resistir ao ímpeto dos conspiradores. Talvez, se pudéssemos olhar a situação brasileira atual, isso poderá nos ajudar em alguma coisa, para pensar. Vou voltar agora, no entanto, para já no último território, a esse ator solitário. O que ele pode nos ajudar? Porque nós vimos que ele parece não me interessar muito, né? Mas eu quero voltar meu olhar a ele. Ele tem pouco interesse por uma fenomenologia das conspirações, porque ele não descreve uma ação eficaz. Ele não tem como explorar a sua ação, porque ela banalmente fracassa. Ora, no entanto, eu queria partilhar com vocês a atenção ao caráter solitário desse ator. Porque eu acho que aqui é uma nova forma de solidão, que acho que pode nos ajudar. Porque talvez o traço marcante do lugar do conspirador solitário, e mesmo dos conspiradores em geral, seja o fato de que eles partilham com aqueles que conquistam, ou com os conquistadores, o desejo de alcançar o poder. Mas sua ação não conta com nenhuma vantagem que não decorra da proximidade com o poder. É, portanto, o lugar ocupado pelos conspiradores na cidade, aí incluindo o acesso a lugares como os palácios e igrejas, que os tornam perigosos, e não as características dos grandes atores, que Maquiavel examinara antes, no segundo livro, né, os discursos. De maneira simplificada, nós podemos dizer que eles agem sem poder lançar mão dos elementos simbólicos e imaginários que costumam acompanhar a ação dos grandes fundadores, dos grandes capitães. Sua ação se dá num plano único, no qual se situa diante do alvo, sem outra mediação do que aquela do segredo que envolve seu desejo de conquista. Isso explica, talvez, como atores tremendamente medíocres, por vezes, simplesmente por esse fator da proximidade com o poder, são capazes de nele penetrar e conquistá-lo. A tópica teórica da conquista e manutenção do poder continua válida, como ferramenta analítica, mas aqui ela está reduzida a seus elementos menores, dentre os quais está o desejo de comandar, que é o centro do humor dos grandes. Por isso que as conspirações ou conjurações não podem ser retiradas do cerne de uma reflexão política, porque elas nascem da ruptura mesmo interna do corpo, do desejo dos grandes. E, portanto, elas fazem parte sempre da cena política. Elas são levadas, claro, por atores capazes, porque o fator capaz e próximos e poderosos, e o fator determinante é a soma da capacidade de ação, que importa em todo o espectro da vida política, e o lugar no qual se ocupa ou se está na topologia do poder. Se souberem usar do lugar que ocupam na cidade, não se poderia falhar.
Há, portanto, um fator topológico que não se pode garantir, que se não se pode garantir o sucesso de uma empresa, é peça fundamental em todas as conjurações. Eu faria aqui uma passagem pela questão do direito, como que o direito da época vê esse tema, como enquadra esse tema na sua linguagem, vou deixar para uma outra ocasião, porque o que eu quero insistir é o que eu estou chamando dessa visão plana, mas de curto alcance da vida política, que constrói o lugar do conspirador, que não é nem o lugar do governante e nem o lugar da cidade. Percebida como um mal maior pelos detentores de poder, as conjurações não precisam existir de fato para se tornarem uma ameaça e darem início a uma ação de repressão no interior da cidade. Sendo uma das possibilidades inscritas na vida política, elas são imaginadas, supostas, construídas mentalmente, e com isso ganham um corpo com um volume que os conspiradores não supunham existir. O que lhes dá existência não é, portanto, unicamente o desencadear de ações que ameaçam a vida do governante, mas o fato de serem crimes potenciais que devem ser combatidos o tempo todo. As conjurações eram, no domínio do direito do Renascimento, o crime político por excelência, que cabia combater e que cabia evitar. A indeterminação que acompanha o andar das conjurações e fazem dela ações tão perigosas reaparece no momento em que se inscrevem no terreno da cidade como uma de suas possibilidades. Se conspiradores e príncipes ou governantes pudessem olhar a luta que os opõe de um mesmo ponto de vista, a topologia da conquista do poder seria uma só. E por isso nós poderíamos, talvez, dar origem a uma ciência positiva da ação, sonho das nossas ciências sociais contemporâneas. Fazer do poder daquele que o contesta, habitantes do mesmo território. O que Maquiavel nos ajuda é que a topologia da conspiração não é essa. O conspirador se situa sim no mesmo terreno, porque senão ele fracassa. Mas ele não tem do poder o mesmo olhar, para voltar à metáfora com a qual Maquiavel anuncia o príncipe, que o príncipe tem daquele que conspira. Aparece aqui uma nova forma de solidão. E eu diria, uma nova divisão do corpo político, não da natureza, que eu chamo na esteira do Lefort ontológica, mas uma nova divisão dos atores concretos desse corpo. De um lado, a solidão do conspirador não é de mesma natureza daquela dos grandes fundadores. De sua ação não nasce um corpo político inteiramente novo, como surge da ação dos grandes legisladores. Porque os conspiradores são prisioneiros do tempo em que agem. E por isso não podem se beneficiar do segredo que rege o lugar dos fundadores, que estão, poderíamos dizer, fora da história. E que por isso mesmo nos torna capazes de criar novas formas em sua plenitude simbólica e imaginária. Os conspiradores se situam, eu diria, numa dobra do tempo presente. Não uma dobra do tempo, mas uma dobra do tempo presente. Sem profundidade no plano da ação, mas confrontados com a mesma indeterminação dos que agem fora dos caminhos seguros das instituições e dos costumes. Ao serem considerados criminosos por aqueles que resistem às suas ações, os conspiradores apontam para uma outra divisão do corpo político, que não aparece naquela fundamental, nem entre governantes e governados, nem entre aqueles que querem comandar e o povo que deseja não ser oprimido. O que constitui, a meu ver, repito, o fundamento do pensamento político de Maquiavel. Nas conjurações é o humor dos grandes que está primordialmente em questão. Maquiavel começa mostrando, nós vimos que o apoio do povo é uma das garantias do poder dos grandes, mas ele não é suficiente para frear o desejo de conquista no interior das cidades, que são as conjurações. Ao analisar o desenrolar das conjurações, nós somos assim confrontados com o fato de que é possível descobrir uma nova divisão do corpo político que, embora não possa ser equiparada com aquela entre os grandes e o povo, ajuda-nos a esclarecer a natureza da política. Então, isso eu vou então para a última prova. Essa nova divisão
pode ser apreendida a partir da diferença de perspectiva entre o conspirador e o governante, ou detentor do poder, a partir dessa dimensão que eu chamei aqui de topológica. Tomando como referência a primeira divisão, podemos ser levados a acreditar que existe uma homogeneidade dos desejos fundamentais. Ora, isso se mostra verdadeiro, ou seja, a homogeneidade dos desejos, apenas se abordarmos de um outro ponto de vista. Se analisarmos do ponto de vista da fenologia das ações e da topologia do poder na cidade, veremos que uma outra perspectiva se abre nessa dobra. O conspirador ocupa um lugar da qual só pode ver o maciço do poder como um alvo a ser conquistado. Essa imagem que a gente tem em geral, de que a política é visar o poder como um morro a ser conquistado. Não é? Tudo passa como se seu mundo, o mundo do conspirador, fosse bidimensional. E que seu desejo pudesse ser descrito como aquele de um ator que pretende mudar de lugar com o príncipe, que ocupa o topo de uma montanha unidimensional. Esse lugar, certamente, tem semelhança com aquele dos conquistadores que Maquiavel examina o príncipe. Mas ele difere. O conspirador não é o conquistador do príncipe. Por quê? Por ser ocupado de forma solitária, mesmo se essa solidão for de muitos. Os que conspiram não possuem exército, aliados, ou enfim, não podem falar propriamente de um exército. É claro que se pode conspirar buscando alianças com os príncipes estrangeiros. Mas nesse caso não nos interessa como tópica teórica, pois nele já não se pode mais falar da solidão e recaímos nos casos que Maquiavel analisa tão bem em outros lugares da obra. Então, há uma identidade teórica aqui nas conjugações, que o que eu desejo sublinhar é a existência na cidade de um desejo de mando. Um desejo de mando que Maquiavel associa à posição dos grandes, que se exerce no terreno restrito da contraposição a um poder já estabelecido. Então, essa nova divisão, ela é uma divisão no interior mesmo do desejo dos grandes. E ela é visível apenas como divisão topológica. No alto da montanha, do poder instituído, se encontra um ator que se identifica com o humor dos grandes, mas que não enxerga o mundo sob o qual exerce seu poder da mesma maneira que os conspiradores, que eu sugeri, a veem de uma forma linear. Ao contrário, ele, o príncipe, ou governante, precisa ver seus domínios, levando em consideração a variedade dos desejos dos seus súditos, pois está plenamente instalado no exercício da manutenção do poder. E, ao mesmo tempo, atento àqueles que o ameaçam. A complexidade da sua posição de governante faz com que ele deva se incorporar e incorporar à realidade do seu poder algo mais do que a força. E é por isso, na esteira do Lefort, mais uma vez, que o poder instituído precisa dos seus elementos constitutivos, de elementos simbólicos, de elementos imaginários. Por isso, ele, governante, não pode se limitar a detectar os atos diretos de ameaça ao seu mundo, mas se põe a imaginar desdobramentos dos seus atos e daquele dos seus inimigos. Sem poder se limitar a pensar suas ações no tempo presente, ele as imagina em conexão com o passado e com o futuro. Incapaz de habitar o mesmo lugar dos conspiradores, não pode se basear no terreno reduzido dos atos diretos que o ameaçam. A fragilidade dos conspiradores é também sua grande vantagem, porque eles podem se situar num espaço apenas bidimensional. O governante não pode fazer. Ele é obrigado, né, a estender seu olhar, se quiser manter seu poder, inclusive para os planos de uma temporalidade que não é só presente, é o que fizeram no passado, onde estava esse sujeito, né, em tal momento, o que eles podem fazer. Ora, o conspirador pode não apenas topologicamente situar na fronteira do poder, almejando, como pode ver o poder de uma maneira unidimensional, como um objeto a ser conquistado. O governante, ao ver o mundo em sua complexidade, faz com que a distância que o separa dos conspiradores não possa ser anulada, perpetuando assim a indeterminação que habita toda a ação de conquista e manutenção do poder. Concluindo, o estudo das conjugações, ao expor uma forma peculiar da ação política, abre as portas, a meu ver, para uma nova percepção da política, alargando o campo de investigação do pensador que a ela se dedica.
nessa busca pelos desvãos da ação política, lega-nos uma visão ampliada da combinação entre o perigo inerente a todo agir no terreno das relações de poder e a contingência que preside toda a ação na cidade. Nesse sentido, o tema não serve, como querem alguns intérpretes, como uma chave dos intérpretes, né? A dupla, para todo o pensamento do nosso autor. No entanto, ao situar nosso olhar analítico, eu diria, numa dobra do tempo da vida na cidade, chama nossa atenção para aspectos da vida política que não são apreensíveis com facilidade quando nos colocamos do ponto de vista dos atores mais tradicionais da cena política. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pela atenção. Vamos então para as perguntas. Temos ainda muito tempo. Bom, falando um pouco sobre a conjuração que o Maquiavel acabou se envolvendo daquela forma que a gente sabe, ele faz em carta que ele foi à beira da morte, o Ridolfi crava que se não fosse a anistia do Guilherme Leste não teria morrido realmente. E aí, até te dando a deixa para você falar um pouco da questão do direito, naquele momento que você acabou continuando a falar. Isso confere, acho que 2 morreram, né? 2 que estavam envolvidos na mesma lista foram condenados. Então, quer dizer, isso, ele realmente morreria, segundo o direito, no momento, o caminho seria esse? No caso do Maquiavel, provavelmente não. Ele era o cético. A conjuração é uma estupidez fabulosa. Na verdade, o nome dele aparece numa listinha dos conjuradores deixados. Se der certo, vamos procurar essas pessoas. E o nome dele era o cético. Ele foi preso, foi torturado. Né? Há escritos que ele teria dirigido ao Giovanni di Messi. Há uma certa indecisão com relação a esses escritos, porque eles são terrivelmente irônicos e mesmo cínicos, né? Nesses escritos que ele teria endereçado ao Giovanni di Messi, ele provavelmente não teria sido condenado à morte, né? E ele é salvo porque, enfim, o Papa Médici coloca a cidade toda, né, em regozijo. Ele é salvo, né, pouco tempo depois, ele é preso em fevereiro, em março ele já está solto, né, e o primeiro pensamento dele é voltar para a tira na política, coisa que ele nunca fará. O que me parece interessante nisso, primeiro porque eu acho que há um elemento existencial, que eu saltei aqui, mas que é interessante na análise. Ou seja, as conjurações são vividos da cidade, não são impossibilidades, são vividos do corpo político, possibilidades inscritas no corpo político. Então, Maquiavel é um autor excepcional nesse caso, ele não volta a falar disso. Ele escreve dizendo, olha, me saí muito bem, não falei sobre tortura, se gaba um pouco, e silêncio. O tema vai reaparecer no Príncipe, nos discursos, mas nunca na tonalidade pessoal. Eu acho que a combinação é de alguém que incorpora esse perigo como uma possibilidade inscrita no corpo político. Como ele quer pensar a política, esse tema tende a aparecer como um tema teórico destacado. Eu leria assim. Né? Eu não vejo, pelo menos nas cartas, um certo período eu trabalhei muito com as cartas, não acho que ele ficou lá muito, assim, impactado no sentido, enfim, traumatizado, diríamos hoje. Agora, certamente isso incorpora o tema como um tema definitivo da política. É como se ele nos dissesse, eu interpretaria contrariamente ao Strauss, faz toda aquela mágica, número de páginas, não sei o que, eu diria muito simplesmente, é um tema que ele precisa tratar, desde o Príncipe ele está tratando, e ele sistematiza esse tratamento nos discursos. E o número de páginas ali eu acho que é fortuito, ele precisou de tantas páginas para terminar. Eu leria mais simplesmente, eu acho que não há nenhum indício, digamos, de outra natureza que nos permite ir além. Eu tentei trazer para vocês, é porque o tema ele é constitutivo do universo da reflexão política de Maquiavel, e até então ele não o sistematizara. Nos discursos, se a gente olhar a sua relação com o Príncipe, alguns pontos vão sendo sistematizados nos discursos. Alguns capítulos desdobram temas. Então, no fundo, a interpretação de Strauss me parece pueril, porque alguns temas dos discursos são, na verdade, pegam 50 páginas, porque são vários capítulos. Então, eu procurei apresentar para vocês, é apenas isso. É um tema do qual nós não podemos escapar e que abre uma possibilidade analítica diferente dos outros temas.
pelas razões que eu partilhei com vocês. Não é uma ação, muito banalmente, é uma ação de outra natureza do que aquelas que vieram ser examinadas. Embora seja uma ação corriqueira, como ele mesmo viu, na sua pele. E quanto ao direito, o importante direito é que as conjurações são tidas justamente como crime político por excelência. Crime de lesa majestade. Sim, exatamente. É o crime por excelência. Então eu fiz aqui toda uma partezinha, né, um pouco sobre a linguagem, né, que vai diferenciando os tipos de crime político. O crime de conjuração é, digamos assim, o topo da lista. Gerar a pena capital mesmo. Não necessariamente, porque essas penas, né, no fundo, você não tem essa codificação da pena. A gente tem que lembrar que a gente está antes de pecária, né? Então você não tem, e cada cidade executa. É claro que, digamos, naquele contexto se executa, né, a pena de morte é mais comum. Né, eu não sei exatamente em qual lugar, né, mas enfim, né, naquele momento, certamente muitas cidades executam seus conspiradores. Mas há também penas de banimento, dependendo, enfim, não há homogeneidade, porque não há também uma doutrina jurídica que homogeneiza crime e pena. Né, se virar para o nosso crime de pecado, dois séculos depois. Não sei se você poderia desenvolver a relação de conspiração e rebelião. São duas tópicos que podem conversar, mas não são a mesma. Não permitem, a meu ver a mesma coisa. É claro, do ponto de vista das ações, uma conspiração pode, sim, ser uma rebelião. Mas isso implicaria, digamos, talvez amanhã nós teremos a conferência do Gabriel, né, em analisar uma outra tópica em Maquiavel, que é a da luta de facções, né, que digamos que exige um outro olhar. Então, o que me interessou da tópica da conspiração é porque ela permite o nosso olhar, digamos assim, fazer um experimento mental, no caso, né, com um experimento histórico possível, que checa as hipóteses, em que você foca o olhar nessa figura da tomada do poder. A rebelião, é claro, ela tem isso, mas é que a rebelião não nos permite, digamos assim, reduzir a rebelião só à tomada do poder. Os grupos que se rebelam, em certos sentidos, eles já têm. Eles não têm essa unidimensionalidade do conspirador solitário. Eles já estão povoados, muitas vezes, de uma ideologia, chamaríamos hoje de uma ideologia, de uma ideia, enfim, uma organização. O que me interessou aqui é um momento do estudo do Maquiavel que é como se a gente pudesse botar um microscópio. Bom, a ação de tomada do poder na sua configuração mínima. É isso que ele chama de qual que é a configuração mínima dessa tópica? É um ator solitário tentando chegar ao poder. Uma rebelião é isso também, mas só que acho que nós não falaríamos de rebelião sem já a constituição de um ator coletivo, já reunificado, desculpe a palavra, está meio solta, tá? A gente fica cansado de falar, por uma bandeira, seja ela de ordem ideológica, religiosa, de crença qualquer. Enquanto o conspirador, ele não precisa enunciar-se, para voltar aos termos, ele não precisa enunciar-se nem no terreno simbólico, nem no terreno imaginário. Ele não precisa ter nenhuma crença propriamente, ele pode ter simplesmente o ódio pessoal do governante. E ainda assim ele está com todos os riscos na cena política. O que a gente ganha? Maquiavel falou, olha, esse cara vai dar errado. Uma parte disso não tem menor interesse. Até por aquilo que eu tentei pensar, até pela topologia da conquista nesse caso. Né? A gente fala, quem de nós já não falou assim, por que ninguém mata não sei quem? Não é verdade? Quem de nós, né, assim, um dia mais excitado, normalmente... Hein? Assim, por que alguém não vai lá e mata ele? Exatamente, porque a solução faz a economia da forma da ação. É isso que eu chamei da topologia, tá? Vamos, né? Não vou nomear ninguém, porque não quero sair daqui preso, né? Mas, digamos que algumas pessoas que não contam com o meu apreço pessoal, vamos dizer assim. O Maquiavel está raciocinando assim, por que não vai ser impossível levar isso quase a cabo? Porque é isso que eu chamei do fator topológico. Como é que eu vou para lá? Assim, para a cidade da pessoa. Como é que eu vou me postar? Como é que eu vou fugir? Porque tudo bem, matar uma pessoa até não é difícil. O problema é transformar essa ação
uma ação política, de ocupação do poder. Então, se você vai, a pessoa X, digamos, você vai lá e dá um tiro. Alguns, digamos, né, a gente até não vai ficar assim, né, tão chateados assim. Mas do ponto de vista do poder, pode ser que isso ao contrário, reforce, né, a dimensão simbólica do poder ao qual nós nos opomos, fazendo da figura do mártir, né, facilitando a repressão de grupos e por aí vai. Agora, voltando à pergunta do Alberto, sabe, eu acho que a tópica da rebelião, né, ela pode ser uma rebelião, pode nascer nesse contexto. Mas como objeto teórico, eu faria a diferença. E eu acho que na rebelião nós podemos ver outras coisas, mas que nós não enxergaremos, então, esse aspecto que eu procurei, porque ela não está reduzida a essa ideia de alguém que olha o poder para tomá-lo. E é curioso, né? Porque nós tendemos a pensar no domínio da opinião, o poder como algo a ser conquistado, né? Uma montanha a ser conquistada. Isso é uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque eu acho que a rebelião ela já exige um ator coletivo. E nesse sentido, ela já pode se dizer na cena pública. A conspiração, ao contrário, ela só pode se dizer quando ela ganhou. E se ganhou, e ainda assim se não sobrou ninguém depois. Então era uma política feita em estado mínimo, sem a dimensão simbólica e sem a dimensão imaginária. A gente poderia dizer de outra maneira, sem linguagem. Como vocês diferenciam, gente? Não, pode. Então, é bem breve. Foi ao mesmo tempo. Complementando a pergunta, como você distingue da tópica que está presente no príncipe da busca do apoio de poder externo? Ou aproxima? Eu acho que, claro, conspirações reais podem ser levadas a cabo dessa maneira, né? Toda a questão é se uma tomada de poder com elementos externos pode ainda ser chamada de conspiração no sentido simplesmente do meu objeto, né? Talvez a palavra guerra aí seja mais apropriada. Entendeu? De novo, voltando à rebelião, acho que são outras tópicas de tomada do poder, que no fundo eu diria o seguinte: a grande tópica que está nos recobrindo aqui é a tópica da conquista do poder. Servir-se de forças externas para ocupar o poder é um clássico em Maquiavel, um tema do príncipe, né? Rebelião pode ser um outro clássico, digamos assim, que o Gabriel vai tratar amanhã, por exemplo, no interior de uma facção. Então eu diria que a conspiração tal como eu apresentei é uma das tópicas da conquista. Ela não se individualiza como a tópica, a chave, como que é o Mansfield. Eu acho que ela até é uma coisa importante, tentei modestamente aqui defender. Não por ser chave de coisa nenhuma, por simplesmente alargar o terreno da investigação. Eu vejo coisas, eu posso estudar coisas ali, que, por exemplo, se eu apelo para um exército estrangeiro, o papel da força do exército estrangeiro me coloca diante de um outro cenário que é o da guerra. O próprio príncipe ou governante, não sendo príncipe ou governante, terá de resistir aqui pelo exército. Não é verdade? Ele vai ter que se opor pela força. Aí é o príncipe, aí o príncipe trata longamente isso. É interessante porque lá no príncipe ele cutuca esse tema da conspiração. Não só no capítulo 19, várias vezes ele fala. Eu tendo a ler o seguinte: quando ele chega nos discursos, ele conclui esse percurso analítico que ele começava lá e não havia organizado. Mas eu não substituiria, só para evitar, eu não substituiria outras tópicas do Maquiavel pela da conspiração, não. Ele é uma tópica especial, acho eu, porque permite esse olhar, mas ela não substitui a tópica da conquista. Eu, pessoalmente, acho que ainda a tópica conquista e manutenção do poder é o que organiza o pensamento maquiavélico. E ainda em torno dessa questão da conspiração como funcionando no interior do humor dos grandes, vamos dizer assim, você diferenciaria, pensando no conceito de incitação, dos grandes que incitam as massas, que incitam a plebe, uma parte dela. Você acha que no Maquiavel existe uma diferença entre uma conspiração que é mais restrita e uma conspiração na qual a incitação, elas são de naturezas diferentes ou são variações de um mesmo fenômeno, de uma mesma natureza? Eu acho que aí nós estamos falando dos meios, né? A incitação pode ser um dos meios para levar a cabo a sua ação. Aí nós teremos que medir a eficácia, mas é a mesma tópica.
Né? Agora, claro, incitar, né, ao povo a tomar o poder, ou ajudá-lo a tomar o poder, pode ser uma estratégia interna de uma conspiração. Né? Maquiavel tenderia talvez a dizer, mas os riscos são tão grandes quanto os outros. Por quê? Porque naquela equação que eu mostrei que ela não tem solução, né? Na verdade, o problema é que o segredo, né, quando o segredo diminui, aumenta o perigo. Essa equação nunca tem uma solução perfeita. Então, por exemplo, no caso, né, se você diminui o segredo, porque bom, a gente não pode incitar sem diminuir o segredo. Né? Nesse caso, ok, pode ser um meio. Mas eu diria, à luz do que Maquiavel diz, está ótimo. Só que aí você não só chama a atenção do governante, como você organiza a ação do próprio governante. Pode dar certo? Pode. Claro que pode. Né? Mas, digamos assim, aí você está no cerne desse equilíbrio impossível. Eu diria, né? Muito assim, desculpe, um pouco retoricamente, porque não há em Maquiavel conspiração perfeita. Não há uma ciência da conspiração. A conspiração é uma das possibilidades da luta política, né? E não só pela contingência das ações, mas pela própria natureza dessa ação, não há conspiração possível. Perfeita. Tem uma fórmula da conspiração. Professor, mais uma pergunta aí. Mais uma pergunta. Ele falou. Depois a gente encerra. Ele falou. Pode ser? Pode ser. Ele falou da conspiração, da insurreição. Como é que o senhor veria, por exemplo, se Maquiavel enquadraria isso em algum formato teórico, a questão do atentado? É uma coisa estranha aquela época, né? Como a gente tem hoje. Não é estranho, não. Não, a coisa mais comum, digamos assim, inclusive nas monarquias, é tentar e matar o príncipe. Isso é uma coisa... Tanto é que a tópica do Kantorowicz, do duplo corpo do rei, te dá uma resposta pela... Isso, quer dizer, o rei morto fisicamente, né, a grande sacada é que ele não morre, que o corpo místico permanece, então não adianta matar o rei. Tá? Então, assim, o atentado é sim, você tem razão, é parte sim, né, das conspirações. Tão ineficaz. Força, tá Pode falar. Não, estava. A pergunta é bem simples, professor. A religião, ela teria como um dos elementos dessa conspiração? Olha, eu acho, claro, a religião pode entrar, mas do ponto de vista do ator, como formando a sua convicção em relação, né, ao príncipe. Pode ser digamos, um estopim. Né? Mas, quer dizer, você não conspira, você pode conspirar por motivos religiosos, claro. Né? Isso que eu chamei do elemento da crença. Mas esse elemento, em uma conspiração, não é desvelável como tal. Ele pode ser uma espécie de justificação para dentro, mas justamente, como diz Alberto, a rebelião de uma nova seita protestante, por exemplo, não é propriamente uma conspiração nesse sentido, como objeto. Né? Porque essas tópicas podem se combinar. Estava-me a lembrar, mas também já tratei disso, da relação entre a conjura ou a conspiração e o coup d'état. Se o coup d'état é feito por quem está no próprio poder para prevenir e reprimir hipotéticas conspirações. Por exemplo, estava-me a lembrar de um caso que acho que nunca foi abordado academicamente, que é o caso do ditador, turco, do Erdogan. Ele fabricou uma conspiração que incentivou, digamos assim, as Forças Armadas a conspirarem contra ele. Deu-lhes uma oportunidade para crescerem, para depois os matar na ocasião certa, e fez um autêntico coup d'état. Ou seja, a violência cirúrgica súbita do coup d'état como modo de prevenir e reprimir antecipadamente essa violência endémica e constitutiva do político, que é a conspiração contra o governante que está no poder. É curioso porque há aqui uma reversibilidade, o coup d'état como um golpe súbito e cirúrgico e violentíssimo para reprimir a própria possibilidade da conspiração. É engraçado porque funciona como uma contra-conspiração, mas por quem está dentro do poder, no interior topológico do poder. É uma relação engraçada. Na verdade, eu vou te responder mais longamente, porque eu estou super interessado nisso. Esses discursos que tomam o lugar do conspirador como o lugar do qual se fala sobre o político. É
claro que a gente não pode falar em golpe de Estado em Maquiavel, porque rigorosamente, né, a palavra Estado, tal como aparece em Nodê, já se refere a outra realidade. Mas eu acho super interessante, Antônio, que são discursos que tomam a ação política a contrapelo, né, daquele que quer tomar. Então eu acho que esse é um lugar, né, que merece uma meditação. Eu sou atualmente fascinado com essa ideia, quer dizer, como se colocar nesse terreno. Bom, vamos fazer um rápido intervalo.